Crescimento das despesas públicas. Hipóteses teóricas. Adolf Wagner, quanto ao estabelecimento de hipóteses teóricas que explicam o processo de evolução do setor público. Enfatiza-se o problema de identificação de dos determinantes da expansão de gastos do governo baseado na análise empírica de dados disponíveis. Processo esse que vem se expandindo substancialmente com base em estudos econométricos. A contribuição de Adolf Wagner ao estudo do crescimento das despesas públicas é sintetizada na chamada Lei de Wagner, que estabelece a seguinte proposição. À medida que cresce o nível de renda em países industrializados, o setor público cresce sempre a taxas mais elevadas, de tal forma que a participação relativa do governo na economia cresce com o próprio ritmo de crescimento econômico do país. As razões apontadas para a formulação de tais hipóteses são de três tipos, conforme observa Richard Bird. A primeira é relacionada ao crescimento das funções administrativas e de segurança que acompanham o processo de industrialização, inclusive o próprio crescimento do número de bens públicos em decorrência de maior complexibilidade da vida urbana. A segunda é devido ao crescimento das necessidades relacionadas à promoção do bem-estar social, educação e saúde, cuja demanda deveria aumentar com o crescimento econômico do país. A terceira razão é em face do desenvolvimento de condições para a criação de monopólios, em virtude de modificações tecnológicas e da crescente necessidade de vultosos investimentos para a expansão de alguns setores industriais, cujos efeitos teriam que ser reduzidos por meio de maior intervenção direta ou indireta do governo no processo produtivo. Embora a Lei de Wagner não tenha sido estabelecida com base em verificações empíricas de preferências individuais por bens públicos durante o processo de crescimento, sua argumentação aproxima-se de tentativas recentes de explicar o comportamento da evolução das despesas públicas baseadas nos estudos econométricos da demanda dos diferentes componentes da atividade exercida pelo governo. Em praticamente todos os estudos formulados, a renda per capita, a população, a densidade demográfica, o grau de urbanização, etc., são destacados como variáveis importantes na análise e determinação do crescimento dos gastos nas diferentes funções exercidas pelo governo. À medida que outros fatores, principalmente demográficos, evoluem juntamente com o próprio crescimento da renda, a demanda global de bens produzidos pelo governo apresenta-se normalmente com elasticidade renda superior à unidade, o que comprova, em parte, a proposição estabelecida anteriormente. É necessário enfatizar Todavia, que a hipótese formulada se refere ao crescimento dinâmico da participação do governo em um mesmo país e não pode evidentemente ser comprovada com base em outro país, em comparações internacionais que utilizem a relação de despesa governo-PIB em um ponto de tempo para diferentes países. Claro, agora ele vai falar do Peacock e Wiseman, que eu cortei nessa parte do fechamento porque eu prefiro focar no Wagner. A análise de Wagner enfatiza a renda per capita como principal variável a explicar a expansão da demanda dos bens produzidos pelo governo. Ou seja, eu proponho a você que você leia por si mesmo e decida fazer o seu fichamento do que você acha interessante. Eu preferi focar aqui no Wagner porque foi centro de um questionário de economia. Então prefiro focar nele. E também esse cara é muito chato, esse Rezende. Ele não fala de uma maneira simples, o que me faz tornar esse fechamento ainda mais prazeroso de se fazer. Quanto menos ele falar, melhor.